me avisem, tá? Mandem aqui uma mensagem aqui pelo chat, pelo bate-papo. E vou pedir para que os senhores coloquem o microfone dos senhores no mudo, tá? Para não haver nenhuma interferência aí. Qualquer pergunta, dúvidas, vocês mandem para mim no bate-papo. Caso eu não consiga responder aqui durante a apresentação, vocês podem me mandar um e-mail, tá? Ou eu ver se eu consigo responder depois também. Tá? No final da apresentação tem lá meus contatos, e-mail, telefone, enfim. Aí vocês podem entrar em contato comigo e fazer as suas perguntas. Ok? Bom, vamos lá então. Vamos iniciar a nossa apresentação aqui. Só vou falar rapidinho um pouquinho da Testo, né? Para quem não conhece a Testo ela está no mercado, ela é uma empresa alemã, né? Ela está no mercado desde 1957, então aí são 60 anos de mercado, né? Ela fica ali no sul da Alemanha, e a Testo é uma fabricante de produtos de instrumentação. Tá? Então, tudo que você imaginar na parte de medição, né, nós temos aí uma linha de HVAC, que é medição de velocidade, pressão, temperatura, umidade, enfim. Sugiro a vocês que qualquer dúvida que tenha também, entre no nosso site. Hoje a Testo conta aí com quase 2.000, se não me engano, são mais de 2.000 produtos. É uma linha muito extensa, né, de produtos. E hoje, basicamente, nós temos clientes, as grandes marcas, o que você pensar de Petrobras, Braskem, cimenteiras, automotivas, todas essas empresas são clientes da Testo e possuem pelo menos um ou vários produtos da Testo. Tá? Aqui no Brasil nós estamos desde 99, agora em 2019, aí, mais um aninho, pouquinho, vamos fazer 20 anos de Brasil. A nossa sede fica aqui em Campinas, né, interior de São Paulo, e nós contamos com uma rede de distribuição que atende a todo o território nacional. Tá? Então, qualquer produto que você tenha, né, que você venha adquirir da Testo, embora os produtos sejam todos de origem alemã, são todos importados, mas nós temos aqui um corpo técnico, uma assistência técnica. Nós somos mais ou menos hoje em torno de 25 pessoas, então toda a parte de calibração, conserto, tudo isso é feito aqui no Brasil, né? Bom, definição de tecnologia térmica. O que é uma definição da tecnologia térmica? Né? Termografia é o método de inspeção empregado para manutenção preventiva, né? Verificar a distribuição de temperatura em superfícies de objetos em forma de imagem térmica. Aí uma coisa bem importante, tá? O termovisor, e aí o termovisor utiliza utiliza as ondas infravermelhas, ele não mede temperatura, ele mede radiação, né? Aí ele faz uma conversão e cria uma imagem em função de temperatura. E aí nós vamos abordar um pouquinho mais isso mais para frente, né? Nós precisamos entender esse ponto da tecnologia para nós podermos entender também algumas aplicações e algumas particularidades, algumas situações, né, procedimentos que nós temos que fazer com relação a aplicações distintas, né? Então, o que se utiliza muito hoje? A termografia ela é utilizada principalmente na manutenção, né, de sistemas elétricos, mecânicos e tudo mais, mas nós temos que lembrar que a termografia ela surgiu principalmente em pesquisas em desenvolvimento, né? Então hoje, por exemplo, na astronomia você utiliza a termografia. Quando você tem lá, por exemplo, uma explosão de uma supernova, por exemplo, parte daquela radiação ela vai ser emitida em ondas infravermelhas que são invisíveis a olho nu, né? Então somente câmeras utilizando esse tipo de tecnologia conseguem detectar aquilo, né? Então a tecnologia surgiu para esses tipos de aplicações. Depois veio uma coisa, realmente era uma coisa da NASA, foi para o mundo militar, né?
a tecnologia é muito utilizada no mundo militar, e descobriu-se que ela também era muito importante para aplicações principalmente na área elétrica, né? Então, por exemplo, se você tem uma subestação, você precisa garantir que aquela subestação não caia, né? Não tenha nenhum problema, não saia fora do sistema, senão praticamente você vai parar uma cidade ou várias cidades, né? Você vai deixar milhões de habitantes ali sem energia. Então, a termografia ela foi muito utilizada na área elétrica e é utilizada até hoje, mas o princípio dela em termos de aplicações industriais e aplicações civis surgiu da elétrica, né? Justamente para você medir pontos quentes, basicamente é isso. Bom, mas como que funciona, né? O que é esse tal de infravermelho, né? Bom, nós temos aí a radiação visível, que é o que nós enxergamos, né? Começa no violeta e vai até o vermelho. Aí lá no século passado, um tal de William Churchill, lá, um cientista, estava fazendo um experimento com um prisma, e aí ele acabou esquecendo lá um termômetro do lado numa parte ao lado ali das cores do prisma, né, do lado do vermelho, e um tempo depois ele voltou e verificou que a temperatura tinha aumentado significativamente. Aí ele falou, bom, deve haver alguma coisa aqui que fez com que essa temperatura aumentasse e alguma coisa invisível, algo que eu não consigo enxergar. E é justamente isso. Então nós temos ali a parte da radiação visível, né, do violeta ao vermelho, depois eu tenho a parte do infravermelho. E aí o espectro, né, do infravermelho é um espectro bem amplo. E dentro desse espectro nós temos ali a divisão, né, do que nós chamamos de curto, de médio e infravermelho longo. Tá? Isso é importante só a gente entender, porque nós vamos ter câmeras, né, ou vamos ter produtos que vão trabalhar com infravermelho curto, com infravermelho médio ou com infravermelho longo. Tá? Quando a gente pega uma especificação lá, por exemplo, de uma câmera térmica, vai estar lá, né? Espectro infravermelho de 7,5 a 14, ou de 7,5 a 13,5, enfim. Então, está falando exatamente qual é a faixa de onda que aquele termovisor consegue verificar, né? Consegue enxergar. Bom, depois disso, para nós entendermos aí o que é a onda curta, onda média e onda longa, onda curta, né, resumindo aí para vocês, é o seguinte, eu imagino que vocês já devem ter ido, por exemplo, numa farmácia, um supermercado, algum estabelecimento, banco, por exemplo, que tem aquelas câmerazinhas de segurança. E aí ela tem um monte de LEDzinho naquelas câmeras, né? Talvez alguns de vocês tenham até em casa também para questão de proteção patrimonial. Bom, aquele LEDzinho, né, quando ele fala lá que é uma câmera infravermelha e tal, aquele LEDzinho, quando ele acende, ele cria uma área, né? Ele ilumina uma área, espera uma reflexão, ou seja, algo passar ali e você consegue enxergar. Muitas dessas câmeras têm ali uma qualidade bem ruim de imagem, principalmente na parte da noite. Por quê? Porque a onda infravermelha, a onda curta, ela ainda sofre muita influência da luz, tá? Então, por isso que você fica com quando você vê aquela imagem dessas câmeras, você vê aquela imagem meio esbranquiçada, se tem alguma poeira na frente da câmera você consegue enxergar, né? Porque depende muito de luz, e por isso que a imagem noturna daquela câmera, ela é ruim, né? Ela não é tão boa. Ô pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu não acredito. Caiu a internet. Meu. Ô pessoal, estão aí? Sim. Ótimo, ok. Estamos com a nossa querida internet, para variar um pouco.
Bom, então, voltando ao que eu estava falando lá, né? Pega aquela câmerazinha infravermelha aí de estabelecimentos que são aplicados em segurança, você vê que a imagem à noite é uma imagem ruim, não é uma imagem boa, embora os fabricantes eles tenham aí melhorado em termos de sensibilidade dos sensores e tudo mais, mas mesmo assim ainda continua uma imagem bem precária. Mas basicamente por quê? Porque depende de luz. Né? Então, quando eu falo do espectro infravermelho, até 2,7 aproximadamente, de 0 até 2,7 nanômetros, né, que é o comprimento de onda, a luz influencia nesse comprimento de onda. A partir disso aí, já não tem mais esse problema. Né? Aí eu entro para a onda média. E na onda média, que vai de mais ou menos de 3 a 5 aproximadamente, de 3 a 6, então, são equipamentos que são utilizados para a área militar. Aí eu pergunto, mas por que são utilizados para a área militar? Porque basicamente é o seguinte, vocês estão vendo essa curva aí, né, de porcentagem de transmitância pela absorção da atmosfera. O que acontece? Se vocês pegarem, olhando no gráfico, de 3 a 4, por exemplo, eu tenho quase que 90% aí de transmitância. Isso significa o seguinte, que toda onda que está sendo emitida nessa faixa, 10% dela está sendo absorvida pela atmosfera. E 90% eu consigo aproveitar. Tá? Então, isso já explica por que é utilizado muito na área militar. Por quê? Porque eu tenho ali basicamente 10% a mais de onda que eu posso aproveitar em relação à onda longa, né? Só que para isso eu preciso de sensores bem sensíveis, tá? E aí sensores que nós chamamos que são sensores refrigerados e tudo mais, né? Preciso trabalhar numa temperatura bem baixa, ainda estamos falando de mais ou menos 170 graus Celsius, negativos. Então, são por isso que são equipamentos muito caros e equipamentos de uso restrito para forças armadas, né? Tem alguma coisa para aplicação civil também, tá? Mas precisa de autorização de governo e tudo mais. Bom, e aí depois disso nós entramos na onda longa, que aí é a onda que os fabricantes mais exploram, né? Para poder desenvolver os seus sensores, que basicamente vai de 7,5 ali, né? Aproveitável, né? De 7,5 a 14. Então eu tenho ali uma taxa máxima de chega a mais ou menos 80%, ou seja, daquilo que está sendo emitido pelos corpos, 20% é absorvido pela atmosfera e os outros 80% o sensor da câmera consegue detectar e gerar uma imagem. Tá? Lembrando, nós estamos falando de onda eletromagnética. Né? Outro ponto importante, interessante, por que esse tipo de tecnologia é utilizado para visão noturna? Né? Por que eu consigo enxergar uma pessoa, um animal, um objeto à noite? Porque tudo emite radiação. Esse é um ponto primordial da tecnologia. Ou seja, até o gelo num copo está emitindo radiação. Emite em várias frequências. E aí, na frequência mais ou menos de 5,5 a 7,5, vejam aí que eu não tenho nada, eu tenho zero, né, em termos de transmitância. Ou seja, tudo que é emitido nessa frequência é absorvido pela atmosfera. Né? Então, se um fabricante chegar hoje, quiser fazer um desenvolvimento lá e desenvolver um sensor para que enxergue ondas de 5,5 a 7,5, aqui na Terra ele não consegue enxergar nada, porque tudo é absorvido. Onde que eu vou conseguir esse tipo? Para que serve então um sensor que vai trabalhar nessa faixa de onda aí, de 5,5 a 7,5? Para ver alguma coisa no espaço, por exemplo. Para você utilizar na astronomia e por aí vai. Pesquisas fora da Terra. Ok? Então, basicamente, essa a nossa... que nós precisamos entender dos equipamentos térmicos, porque eu vejo, quando eu faço visita a clientes, junto com distribuidores e tal, eu vejo a dificuldade do pessoal em entender alguns conceitos. Né? Por exemplo,
Lembrando, nós estamos recebendo radiação. Ele faz uma conversão, né, o equipamento faz essa conversão e transforma aquela radiação em uma imagem por temperatura, né? E aí por isso que existe um tal de parâmetro que nos próximos webinars eu vou focar um pouquinho mais, que é o tal da emissividade, né? O que é uma emissividade? É justamente a capacidade do objeto tem de emitir a radiação, né? Eu comentei com vocês, tudo, qualquer coisa, né, qualquer corpo, qualquer item que tenha movimento de moléculas emite radiação, né? Tudo que está acima do zero absoluto, né, emite radiação. Mas cada um emite numa taxa diferente. Um exemplo disso é o seguinte, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, ou já chegaram a ver isso em alguma fábrica, enfim. Quando você pega um painel elétrico e você tem um barramento de cobre, por exemplo, em alguns lugares que você vai ter uma fitinha isolante lá, né? O cara coloca uma fita isolante no barramento de cobre. E se você pegar a câmera e for fazer a medição, ele vai falar para você que o cobre está numa temperatura X e lá na fita isolante a temperatura vai estar bem mais baixo, né? Então, por que tem essa diferença toda, sendo que ambos estão no mesmo local, estão recebendo a mesma incidência de calor e provavelmente eles estão na mesma temperatura? É justamente por causa da emissividade, né? A emissividade de um é diferente do outro, e depois ainda entra outro parâmetro, que é a temperatura refletida, porque o cobre, como ele é como um espelho, ele basicamente reflete tudo que está à volta dele, que está emitindo radiação, parte da radiação reflete no cobre e chega até a câmera, né? Então são conceitos importantes que nós temos que ter para poder aplicar um equipamento desse. Quando surgiu lá, né, que é muito, e isso é até hoje, é muito utilizado em concessionárias elétricas, em aplicações elétricas, em manutenção geral, o pessoal criou bastante procedimentos, né? Hoje é algo muito sedimentado, o pessoal já sabe como lidar com um equipamento desse. Mas como é uma tecnologia aberta, a criatividade, ela, né, o céu é o limite. Então onde você pode aplicar uma câmera térmica, por exemplo? Você pode aplicar desde para olhar passarinho, olhar pé de frango, coisa que eu já vi, por exemplo, né? Eu tive um projeto que eu participei uma vez que a pessoa queria ver a temperatura do pé do frango, né? Porque tinha um estudo, enfim, era uma engenheira agrônoma e tudo mais. Então veja como é interessante, como você começa a sair um pouquinho da sua, vamos dizer assim, da caixinha, né? Que era manutenção elétrica, mecânica. Não, a gente já pode aplicar isso aí em várias situações, né? Hoje, inclusive, a gente encontra até em celulares, por exemplo, né? Então, é importante entender esses conceitos na hora para a gente for aplicar isso aí no dia a dia, né? Câmera térmica, radiação, o que é isso, o que é aquilo, enfim. Quando a gente fala muito, a gente fala sempre das aplicações padrão, né? Sistemas de climatização, eu falo construção civil, por exemplo, sistemas elétricos, manutenção geral. Mas a aplicação, né, envolve muita coisa. Você, por exemplo, vocês podem, não sei se vocês estão olhando na minha tela aqui, mas vocês podem, não atualizou para vocês aí, sistemas de climatização, por exemplo. Uma tendência hoje são os instaladores de ar-condicionado, eles estão começando a migrar para a câmera térmica. Precisa ser uma câmera térmica cara? Não. Pode ser uma câmera térmica um pouco mais barata. Mas por quê? Quando ele vai instalar o ar-condicionado, por exemplo, você tem lá, você fez todo ele fez todo um cálculo de quantidade de BTUs por área, a capacidade, enfim. E ele coloca lá, faz a instalação do ar-condicionado e ele vai fazer a medição depois da temperatura da saída do ar, lá como que está, né? É um aferimento.
Se você coloca lá para sair a 19 graus, quanto que está saindo ali na boca do ar-condicionado? Realmente é 19? Vai ter uma diferença? Não vai? Enfim, então, e por imagem, fica muito mais fácil do que você simplesmente usar um termômetro, né? Essa é uma coisa interessante. Por quê? Porque se eu tiver... Imagina uma outra situação. Eu tenho uma sala climatizada, né? Nessa sala eu tenho ali que manter uma das aplicações, né, que a Testo atua muito na área farmacêutica e na área alimentícia. Então, tem laboratórios, por exemplo, que você tem que ter ambientes climatizados, umidade controlada, enfim, você precisa ter uma série de normas que você tem que seguir, porque ali você está tratando com, né, com coisas sensíveis, né, com produtos sensíveis. E, de repente, você tem uma falha no seu isolamento, você tem uma saída, você tem uma parte lá, a sua porta, por exemplo, pode não estar isolada adequadamente, e você vê que o seu sistema o tempo todo está trabalhando, né? Então, como que você vai conseguir verificar isso aí com um termômetro? Né? Não dá, né? Como você precisa ter imagem. Imagem é tudo numa aplicação térmica, né? E aí um outro ponto que a gente fala bastante é o seguinte, porque além da imagem, você tem que pensar depois também, para eu ter uma imagem, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter uma resolução, né? Então a resolução também é importante. Bom, nessas aplicações, tem aplicação da área médica, né? Hoje, acho que mais ou menos de 6, 7 anos para cá, começou bastante mais pesquisas, né? O pessoal começou a trabalhar um pouco mais isso. Hoje tem seminários, né, que acabam de médicos, inclusive, que fazem diagnósticos e tudo mais. E a tecnologia térmica, ele é um aliado, por exemplo, na área médica. Por quê? Porque quando eu tenho uma inflamação, eu tenho uma superfície, né, da pele, eu tenho algum hematoma, que às vezes não é visível ao olho nu, eu vou ter ali uma região que ela vai estar modificada do resto da região que não tem essa inflamação, não tem essa anomalia. E isso acaba gerando uma temperatura distinta. Além da temperatura, também interfere um pouquinho na emissividade. Então você consegue, né, no contraste. Então você consegue, com uma câmera térmica, aplicar nesse tipo de situação, né? Tá, recebi aqui vocês, vamos ver se eu acho que vocês não estão... É que não atualizou aqui minha página, vamos ver o que aconteceu aqui, gente, espera aí. Só um minutinho, vamos parar esse negócio aqui e fazer de novo. Vamos lá, guardando a tela. Ótimo, maravilha. Acho que agora vocês estão vendo aí, né, uma atualização. Beleza, obrigado, Renato. Bom, isso é interessante, isso aqui foi na universidade lá, se eu não me engano, da Califórnia. Tem até aqui o site, vocês podem entrar depois e verificar. Veja, né, como foi um tratamento de um câncer, não é um tumor, né, na verdade. Um tumor que uma pessoa tinha, né, uma mulher. E como que foi a evolução no processo de quimioterapia, né, como que foi a evolução ali daquela mancha que ela tinha, né, nesse seio, na minha visão aqui, pro lado, no seio esquerdo, né, da pessoa. Então veja que a tecnologia ela é uma aliada, né, para esse tipo de aplicação, né? Esse é um tipo, né, um estudo. Mas hoje fisioterapeutas, por exemplo, estão utilizando muito, né? Hoje com massagistas, você tem um problema nas costas, você está com uma dor crônica, ele vem com uma câmera térmica, olha exatamente ali o ponto que é o ponto inflamado, né, onde existe o ponto de inflamação, e ele começa a tratar exatamente aquele ponto. Então veja que a parte auxilia muito na parte do diagnóstico, né? Obviamente, isso é bom deixar bem claro,
nesse caso específico aqui mesmo, né, desse tumor, pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Vocês estão me ouvindo, né? É bom Uma coisa. Eu vou ter que reclamar com a Vivo depois, viu? Porque a internet tá uma beleza. Bom, é bom deixar bem claro o seguinte, a tecnologia térmica, né, ou aqui no caso aqui foi utilizada uma câmera térmica para fazer esse tipo de estudo, ele é algo complementar, né, ele complementa no diagnóstico, mas ele não faz um diagnóstico, por exemplo, se a pessoa está com câncer ou não, tem um tumor ou não, não, isso aí são os exames padrões, enfim, né? Mas veja como é muito mais, como ajuda, né, o profissional médico, por exemplo, e está avaliando como está a evolução, né, do tamanho da inflamação que tem. E isso a gente está dando um exemplo, mas tem vários exemplos, né? Depois disso, por exemplo, a área médica começou um pouco antes e agora está muito forte, né? Começou uma tendência agora ir para a área veterinária, né? A área veterinária o pessoal está utilizando muito em cachorro, na parte cavalos principalmente, né? Você imagina assim, você vai no Aras, um animal desses pode custar R$ 1 milhão até mais, né? Para uma câmera térmica que começa hoje aí na faixa de 5, 6 mil reais. Então veja só como que você pode, é um investimento baixo para você ter tipos diagnósticos que você teria que submeter um animal desse, por exemplo, a uma tomografia, uma ressonância, enfim. Então veja como que é muito mais caro você talvez ir para um exame desse sem ter principalmente o norte, né? Com uma câmera térmica você veja lá, né, como que está aí na tela, eu vejo que tem uma parte que está bem mais quente, ou seja, então você já tem ali um norte, você já tem um caminho que você pode seguir, e a partir disso aí você pode buscar exames o veterinário pode sugerir exames mais complexos, né, como uma radiografia, tomografia e tal, enfim, justamente para verificar se realmente aquela inflamação pode ser um problema ou não, né. Então, ajudou muito aí nesse tipo de diagnóstico e cada vez mais profissionais estão partindo para essa área. Ontem mesmo eu conversei com uma doutora veterinária e ela inclusive falou que aqui no Brasil a USP é a única universidade, é a primeira, né, não é, primeira e única por enquanto, universidade que tem uma pós-graduação. Agora não me recordo se era pós-graduação ou se era eu acho que é especialização. Uma especialização na área veterinária para termografia, né? Então veja que como que o limite, né, das aplicações, às vezes o pessoal me pergunta, onde que eu consigo aplicar? Olha, tudo que você quiser ver, alguma coisa, diferença em temperatura, dá para você aplicar com câmera térmica. Única coisa que você precisa ter o conceito, né? Mas que conceito? O conceito é usar a emissividade correta. Caramba, cara, meu Deus do céu. Tá foda aqui, bicho. Cara, porra, meu. Vou deixar aqui um pouco aberto, tá? Talvez ajude. Perdi o áudio também, tá? Pessoal, vou pedir desculpas para vocês aí, mas pelo amor de Deus, a internet hoje aqui tá uma bomba. Tá complicada a situação, viu? Bom, vamos lá. O pessoal tá falando que voltou. Beleza, maravilha. Tem que fazer uma reclamação com essa vida, pelo amor de Deus. Então, essa parte, veja que as aplicações hoje, há 6 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com isso, era muito voltado para a área de manutenção. Hoje não, hoje o pessoal aplica nas situações mais vamos dizer assim, inusitadas, né, possíveis, né?
Ontem mesmo eu estava falando com uma outra pessoa que vai aplicar em Jacaré, né? Para ver a condição, enfim, pesquisa, ela vai fazer o mestrado dela utilizando câmera térmica em aplicações para crocodilos, jacarés, enfim. Ela atua no Pantanal e tudo mais. Então veja que como evolui a tecnologia, né? Como evolui a tecnologia, e isso beneficia nós consumidores, né? O que mais que nós temos? Depois, uma outra pergunta que o pessoal faz muito para a gente é o seguinte: é tudo a mesma coisa? Termovisor, termômetro infravermelho. Aí, hoje tem uns termômetros infravermelhos que tem, por exemplo, a imagem térmica, né? A imagem infravermelha tal, não faz a medição por temperatura, mas tem a imagem térmica e tudo mais lá. É tudo a mesma coisa? Bom, não é, pessoal. Só para vocês, para deixar claro para vocês, não é a mesma coisa, tá? Quando eu falo de um termovisor, não um termovisor puro, eu estou falando de um sistema que ele, cada pixel dele que tem lá no termovisor, exemplo, se é um 160 por 120, faz um vezes o outro lá, 19 mil pixels. 19 mil pixels eu vou ter 19 mil pontos de temperatura. Tá? Um termômetro infravermelho, como esse, por exemplo, da Testo aqui, o 830, ele não faz medição pixel a pixel. Tá? Nem esses termômetros infravermelhos com imagem térmica, que tem no mercado também, não faz medição pixel a pixel. Tem que tomar muito cuidado com isso. Como é que eles fazem a medição? Eles fazem a medição por área. Né? Então, aqui, o exemplo que eu estou deixando com vocês aqui, ó, 500 milímetros, a área de medição dele é um diâmetro de 58 milímetros. A maneira que eu vou aumentando essa área, essa distância, a minha área de medição também aumenta. Tá? Aí fala, mas legal, então quando que eu tenho que aplicar um, quando que eu tenho que aplicar outro? Aí, ó, eu vou dar um exemplo para vocês bem prático. Painel elétrico, vamos lá. Se eu pego um painel elétrico, aí eu tenho um cabo, né, que está ligado num contator ali, e eu quero verificar se o cabo está quente ou está frio. Eu estou a 1 metro de distância daquele cabo. Com o termovisor, eu vou lá, né, com o termovisor vou lá, eu sei que cada pixel me dá a informação de temperatura, eu estou com um termovisor de 19 mil pixels ali, eu vou ter 19 mil pontos de temperatura. Beleza, fiz a medição ali do cabo. Com esse termômetro infravermelho aqui da Testo, 830, por exemplo, né, mas pode ser de qualquer outro fabricante, é tecnologia mesmo, eu vou lá, veja aqui, ó, ele está dando 500 milímetros, ele está me dando 433 milímetros de área. A minha bitola de cabo é muito menor que isso. Então, ou seja, ele vai medir o cabo mais o que está em volta. Né? Então, e vai me dar uma média dessa medição. Né? A medição dele é uma média. Enquanto o termovisor te dá a média do pixel, o 830 vai te dar a média dessa área como um todo aqui. Então, veja, não dá para aplicar um 830 da Testo numa aplicação dessa de painel elétrico. Mas aonde que eu posso aplicar, por exemplo? Imagina que eu tenho uma estamparia, né? Aí tem uma chapa lá de 1 por 1. E o operador ele precisa só garantir que a chapa não está quente depois que ela sai da prensa. Ele garante ali que a chapa não está quente o suficiente para ele queimar a mão. Então como é que ele faz isso? Ele pode utilizar um termovisor? Pode, mas aí é utilizar um canhão para matar um mosquito. Por quê? Porque a área é grande. Não estou falando de uma chapa 1 por 1, ele só quer saber se está quente ou se está fria. Se aquilo vai queimar a mão dele ou não. Então ele pode usar um 830 T2, sem problema nenhum, porque ali ele vai medir exatamente qual que é a temperatura da superfície e vai atender ele. Então veja que são aplicações bem diferentes, bem distintas. Né?
E basicamente, quando eu falo para vocês, legal, 160 por 120 são 19 mil pixels, né? Que é a resolução do termovisor. Tá, e o que além disso, ok, isso parece ser muito preciso, mas o que eu tenho a mais de vantagem de ter mais pixels? Eu tenho a vantagem que eu posso depois fazer uma pós-análise, ou seja, eu pego aquela foto, coloco no software, e depois eu posso estar adicionando vários outros pontos de medição. Teoricamente, eu posso adicionar um ponto de medição por cada pixel, né? Então, a grande vantagem de você utilizar um termovisor é justamente você fazer a pós-análise, né? Ter essa capacidade de fazer a pós-análise. Quem está no dia a dia sabe o quanto isso é importante, porque imagina o seguinte, eu tenho 4, 5 alvos, né, pontos que eu preciso fazer medição. E lá eu tenho que ficar toda hora lá arrumando o termovisor para ir lá e tirar foto daqueles pontos de medição, ficar prestando atenção se realmente ele está pegando aquilo que eu quero medir e tal. Como você tem essa facilidade de fazer uma pós-análise, a única coisa que vocês precisam se preocupar, né, no caso o usuário, é ir lá e tirar uma boa foto. Um bom enquadramento, só isso. Porque depois daquela foto, você vai tratar aquela foto. Você vai mudar a paleta da foto, que é aquelas cores, né? Às vezes é branco e preto, às vezes é vermelho, cinza, enfim. Então você pode mudar aquilo, você pode mudar a emissividade, você pode mudar a temperatura, pode adicionar outros pontos de medições. Então veja quanta coisa que, né, o usuário pode fazer depois de ter estado no local e ter tirado uma foto. A única coisa que ele precisa se atentar é tirar uma boa foto com um bom enquadramento, né, com um bom foco. Basicamente é isso. E depois ele faz toda a parte de tratamento no escritório, no ar-condicionado, né? Então essa é a grande vantagem de um termovisor. E principalmente a principal diferença aí com relação a esses equipamentos aí, o termômetro infravermelho, com imagem térmica ou sem imagem térmica. Bom, aí outra coisa que eu queria comentar com vocês, aí a gente já está, basicamente já estão encerrando também, tem esse mais um slide e praticamente acabou. É a questão de resolução. E isso eu acho que vai ficar bem simples para vocês. Imagina o seguinte, ó. Hoje a gente vai na loja, teve o Black Friday aí, teve uma grande rede aí que também todo ano faz, né, em novembro, em janeiro agora faz aquela queima de estoque e tal, né. Hoje, basicamente, quem não tem, sonha em ter uma televisão 4K, né. Por quê? Porque tem muito mais resolução, muito mais pixels e tudo mais do que uma Full HD. Em termovisor, é a mesma coisa. Qual que é a grande diferença de eu ter uma televisão 4K para uma televisão HD? É justamente a resolução, né? E se eu tenho mais resolução, eu tenho mais pixels. Se eu tenho mais pixels, eu tenho mais detalhes, né? Então, no termovisor é a mesma coisa, né? Embora eu estou fazendo uma comparação de resoluções, no mundo térmico a resolução é um pouquinho diferente, elas são menores. Então você pega hoje aí desde 80 por 60, até menos. Esse dia eu vi 30 por 30, que era só a imagenzinha térmica, era um termômetro infravermelho que tinha imagem térmica. Então assim, na prática não vai utilizar aquela imagem térmica porque é muito borrão, né? Você não tem muita definição e você está usando um termômetro infravermelho. Então você vai pagar mais caro por um produto que tem uma imagem lá que não vai te deixar só uma coisinha mais bonita, né? Na prática não vai te dar não muda muito a sua medição, né? Então eu tenho aqui, ó, uma comparação simples, né, nesse slide. Eu tenho uma conexão aérea e um termovisor, né, com uma baixa resolução de 80 por 60. Veja aí, cada quadradinho desse são os meus pixels, né? Está sendo representado pelos meus pixels. E eu quero fazer uma medição, né? Nesses contatos aqui. Né? Para eu fazer uma medição nesses contatos, aí eu preciso que pelo menos um pixel esteja totalmente coberto aí por esse contato, né? E aí você veja aqui nesse pixel aqui da esquerda,
para a direita, ó, o quarto pixel é o da terceira linha e quarta coluna aí, ó, né? Terceira linha, quarta coluna, o quarto pixel aí, ele está quase coberto aí pela conexão, mas ele ainda tem um espaço ali, né, pretinho. Então significa o seguinte: como eu comentei com vocês, o termovisor ele te dá pixel a pixel, média temperatura por pixel, né? Então, nesse pixel aí, a minha média ela vai estar errada. Por quê? Porque ela vai pegar uma parte que não tem aí a conexão, né? Para resolver esse tipo de problema, né? Veja que a imagem fica mais um borrão, tá? Não tem muita definição e tudo mais. Para resolver esse tipo de problema, eu tenho que partir para um sensor de melhor resolução, né, com mais resolução. E, obviamente, quando a gente começa a subir degraus, né, em termos de resolução, é o que impacta exatamente no preço. Indo para um sensor melhor, né, eu tenho uma definição melhor, eu tenho mais pixels naquilo que eu estou querendo medir, né? Então, esse é um outro conceito muito importante. Por quê? Porque isso, quanto maior a resolução, maior a distância que você pode medir um objeto, né? Imagina que você tem um objeto de 1 por 1, você tem um objeto ali de 20 centímetros. Com um termovisor de 80 por 60, eu vou medir aqueles 20 centímetros em uma distância X, né? Agora, um termovisor de 160 por 120, né, que tem 19 mil pixels, por exemplo, eu vou medir aquela distância em x menos alguma coisa, ou seja, eu vou medir mais perto de x, né? X dividido por 2. Então, e além disso, eu vou ter uma definição de imagem melhor. Então, as aplicações, a gente tem que tomar muito cuidado com as aplicações. Exemplo, se você for medir aplicação para a área médica, né? Contraste de pele, aquilo que a gente chegou a ver agora há pouco. Eu não recomendo nada abaixo de 320 por 240. Tá? Então tem que ser no mínimo 76 mil pixels. Né? No mínimo. Para quê? Para você ter definição, para você ter exatamente aqueles pontos, né? Você vê ali naquele estudo que nós vimos, tinha ali a evolução do tumor, que o tumor estava diminuindo, né? Então, por que eu tenho aquele tipo de imagem, aquele vermelhidão lá, vejo ele diminuindo com o passar do tempo? Porque o termovisor também ele tem uma boa resolução, tá? Se eu pego um termovisor por exemplo, um termovisor de 160 por 120, ou pior ainda, de 80 por 60, aí eu não vou ter aquele tipo de resolução e ainda vai complicar o meu diagnóstico. Então, tudo que envolve área médica, área veterinária, a gente recomenda que utilize com o maior número de pixels possível, né? 320 por 240 é o mínimo, aí depois eu tenho até maiores, 600 por 480 e assim por diante, né? Mas aí são aplicações mais específicas. Mas de 160 a 120, que é o 19 mil pixels, é o mínimo para você aplicar na indústria, né? E, enfim, então cada aplicação você vai ter aí uma particularidade, algo, né, ou algo específico que vocês vão ter que seguir, o cuidado que vocês vão ter que ter aí para estar utilizando esse tipo de equipamento. Eu acho que o mais importante aqui, né, a mensagem que eu queria deixar para vocês é o seguinte: hoje a aplicação, o céu é o limite. Começou algo muito específico, algo muito reservado, e hoje passou a ter um leque de aplicação muito grande, né? E com a tecnologia, isso, né, e quando eu comecei lá 5, 6 anos atrás, eram equipamentos muito caros, né? A concorrência entre fabricantes, o desenvolvimento da tecnologia em si fez com que essa tecnologia começasse a se tornar um pouco mais viável. Então hoje você compra um termovisor da Testo, por exemplo, você vai gastar o mais barato, 160 por 120, você vai pagar menos de 5 mil reais hoje em qualquer distribuidor da Testo. Então veja como que evoluiu muito, né, em termos também de preço isso, né? Há 5 anos atrás o mesmo padrão, o mesmo termovisor com a mesma resolução, tá? Enfim, um similar custaria no mínimo aí 24 mil reais, aproximadamente. Então,
isso é muito bacana. Isso é bacana para nós, usuários, né, que precisamos aí aproveitar a tecnologia e nisso que facilita o nosso dia a dia, né? Bom, pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham, a Texto hoje tem mais de 2.000 produtos. Tem um site aqui em português, né, que é o texto.com.br. Lá vocês podem verificar a linha de termovisores, a linha de analisadores de gases, parte de segurança em alimentos, enfim. A Texto tem uma infinidade de produtos aí que eu tenho certeza que vai poder auxiliar vocês aí no dia a dia, no trabalho de vocês, né, nas atividades de vocês. Nós temos um grupo, criamos recentemente um grupo no LinkedIn, que é um grupo de termografia para profissionais. Aí está o link aí para vocês aí. Então, quem tiver interesse de entrar nesse grupo, a verdade, esse grupo é muito voltado para artigos, para de diversas aplicações, enfim, tudo aquilo que envolve notícia térmica, né, da tecnologia térmica, a gente acaba colocando aí nesse grupo. Qualquer novidade a gente vai colocando nesse grupo. Então a ideia é justamente a gente compartilhar, né, experiências, aplicações, coisas que a gente tem lá fora, coisas que a gente tem na Europa, nos Estados Unidos, a gente coloca aí no grupo, né? Outra coisa bem assim que começou principalmente o ano passado, né, em 2017, foi a aplicação dos termovisores para placas fotovoltaicas. Então, inclusive, essa semana a gente vai estar já divulgando no grupo uma matéria que a Alemanha, né, que a Texto da Alemanha fez desse tipo de aplicação. Então, é bem bacana. Quem tiver interesse, por favor, entre lá, faça parte desse grupo e compartilhe com a gente aí as aplicações de vocês. Enfim, a ideia é justamente a gente multiplicar e compartilhar com conhecimentos. Ok, pessoal? Bom, segue os meus contatos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, mandem e-mail, me liguem, enfim, eu estou à disposição. Aqui, só venho novamente aí me desculpar por vocês aí por causa do áudio, que hoje tivemos aí alguns problemas de internet bem chatas, e na próxima vez no nosso próximo webinar aí, eu quero fazer com que, alguma maneira aqui para que evitar esse tipo de coisa aconteça. Ok, pessoal? Se tiverem alguma dúvida, por favor, me mandem aí mensagens, me mandem por e-mail. Obrigado a todos. Se ficou faltando alguma coisa também, vocês me avisem aí, a gente vai respondendo vocês aí. Ok? Bom, deixa aí 2, 3 minutinhos aí para caso alguém quiser fazer alguma perguntinha aqui no bate-papo, vou ficar aqui disponível. E para quem não tiver perguntas, pessoal, muito obrigado. E um feliz 2018 a todos aí, né? Que esse ano seja um ano melhor para a gente aí. Desejo tudo de bom para vocês aí e aguardo vocês aí na nossa próximo webinar, que provavelmente vai ser no mês que vem, tá? Eu só não sei dizer para vocês se vai ser antes do carnaval ou depois do carnaval. Provavelmente é depois, que aí o país volta a trabalhar melhor. Ó, o Pedro está perguntando aqui qual que é o grupo do LinkedIn. Pedro, vou voltar aqui, ó. O grupo do LinkedIn é esse aí embaixo aí, ó. https enfim, não precisa colocar, é o linkedin.com.br/grupos/ e esse número aí, ó. Tá? Vou ver se eu consigo colocar ele aqui. Não vai dar. Eu vou ter que sair aqui. Mas eu acho que tá aparecendo na sua tela aí, eu acho que você consegue pegar aí o grupo certinho. Maravilha, Pedro. Aí qualquer dúvida que tiver, entre em contato com nós lá, manda e-mail, enfim, estamos à disposição aí. Vamos ver, tem mais uma coisa aqui, mais dúvidas aqui, pessoal? Eu vi aqui até que a Cliciano mandou aqui o grupo. Muito obrigado aí, Cliciano.
Aqui o início às 8 horas. Horário que eu chego. Ah, tá. Ó, o Cleciano, eu gravei sim, tá? Depois eu vou compartilhar com vocês aí. Eu só preciso... Aí provavelmente eu vou mandar um link, aí vocês vão ter que baixar o